Então, que nesta hora, envolvidos pelas vibrações suaves da música, nós possamos buscar Jesus no nosso pensamento, da maneira que mais nos toca, para que assim, sentindo a presença amiga, nós consigamos sentir que todos nós estamos aqui em busca do Evangelho do Mestre, que alimenta nossa alma, nos fortalece, nos traz paz e esperança. Que a compreensão das verdades de vida eterna nos tragam a luz da consciência, para que a cada dia reconheçamos as bênçãos que nos envolvem, as oportunidades que nos são oferecidas e consigamos vencer a nós mesmos para fazer aquilo que é necessário para conquistarmos o verdadeiro bem e nos sentirmos mais fortes, mais felizes e mais capazes de amar. Que a cada dia, Senhor, a vida nos ofereça as suas bênçãos e nós, mais esclarecidos e lúcidos, saibamos reconhecer que a sua bondade nos sustente e que assim seja. Sim, senhor. Ele vai acabar com o eco. Pode. Tá frio, né? Também tô. Deixa só eles tentar terminar com o eco, a gente começa. Se puser fone aí, não resolve? Se puser fone, não resolve? Já resolveu? Ah, entendi. Significa que meu slide não vai passar. Agora piorou. Agora travou a pecinha de cá. Agora a pecinha de cá que travou. Foi. Então vamos lá, ó. Nós começamos a semana passada o capítulo 14. Tá dando eco? Eu se perco com eco. Pronto, Marcelo? Então vamos. Ó, então, a semana passada a gente começou o capítulo 14, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nesse capítulo tinha um detalhe importante, que é o único mandamento que atrela uma condição junto dele. Então, ó, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, é o único que oferece
essa condição. E a gente estava tentando descobrir por que que esse honrar é tão importante. E no texto ele começa assim, ó: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. O desafio dessa colocação vai ser o mesmo do capítulo anterior, porque se a gente ficar prestando atenção só no comportamento, a gente não vai chegar exatamente onde ele quer. Então, o que a gente vai pensar é: para que eu faça isso, qual é o movimento de energia que tem que acontecer dentro de mim? Eu tenho que estar pronta para fazer o quê? Esse é o desafio. Porque senão a gente vai ficar confusa. E aí a gente cai naquele lugar comum que parece assim, ó: ah, mas banho todo mundo pode dar. Administrar uma medicação, todo mundo pode fazer. Tem gente que vai fazer tão melhor que eu, que entende mais, vai ser tão melhor. Então, ó, eu estou olhando para fora. E não é esse o ponto. Eu tenho que olhar para dentro e pensar: para fazer isso que ele está solicitando, o que que vai acontecer dentro de mim? Esse é aqui a nossa luta para entender. E aí, a semana passada, a gente começou: será que gostar, respeitar, amar e honrar é a mesma coisa? Porque ele podia ter falado amar pai e mãe, mas ele não falou. Ele falou honrar pai e mãe. Então, será que quando eu gosto de alguém, é a mesma coisa que honrar esse alguém? Será que quando eu respeito, eu honro essa pessoa? Será que quando eu digo amar, eu estou honrando? Essas coisas podem estar juntas? Elas sempre vão estar separadas? Porque senão a gente usa uma palavra sem entender exatamente. E como a nossa proposta é entender o funcionamento interno, eu preciso fazer a diferença de uma coisa e da outra. Será que quem cuida de mim sempre gosta muito de mim? Me ama ou só me cuida? E dá para falar que é a mesma coisa? Porque, olha, quando eu começo a olhar especificamente o que acontece dentro, essas coisas começam a ficar muito separadas. E aí eu preciso entender melhor o que de fato acontece na nossa relação. Então, ó, eu consigo cuidar de alguém mesmo estando contrariada com essa pessoa? Na maioria das vezes é o que eu faço. Então, olha só, talvez aí nem amor, nem respeito, só cuidado. Quem me apoia em tudo, que foi o que a gente falou semana passada, quem me apoia em tudo, absolutamente tudo, pode até gostar de mim, mas me ama? Talvez nem um pouco. Ai, que bom que você está viajando, olha que delícia. Gastando um mês da vida para fazer nada, ai, que ótimo. Vai mesmo, aproveita, você merece. Se iludir bastante, ficar bem à toa e não construir nada de bom para você, porque é assim que eu gosto de você. Bem longe, sem me dar trabalho. Porque se você conviver e eu entender a sua dor,
eu vou precisar trabalhar comigo, fazer conquistas para minimamente conseguir te ajudar de alguma forma. Então, você aparentemente feliz, sem me trazer nenhuma queixa, nenhum desafio, é muito melhor. Gente, eu não estou querendo dizer com isso que ninguém pode viajar, tá? Vocês podem tudo viajar. Quanto vocês quiserem, tá tudo certo. A questão é, qual é o propósito que me leva a fazer esse tipo de escolha? E quando eu apoio, por que eu apoio? Porque olha só, para nós é tão mais confortável quando os nossos filhos dão certo aos olhos da questão material. A gente faz assim, graças a Deus, está bem empregado, com saúde. É assim, ó, graças a Deus, não está me incomodando de jeito nenhum. Porque se empacar, não se achar, ficar angustiado, aí ele vai me incomodar. Por quê? Porque aí eu vou ter que descobrir o que tem que mudar em mim para que eu possa auxiliar essa criatura. Então, ele dando certo, a gente faz, graças a Deus, está tudo bem. Para quem? Porque às vezes aquele lugar é um lugar que eu estou elegendo como bom, porque me é confortável. Mas eu não sei se espiritualmente está atendendo a necessidade dele. Ele está melhorando, ele está conquistando virtudes, valores importantes, ou ele está distraindo. Então, agora a gente já diferenciou muito. Gostar é uma categoria, amar é outra totalmente diferente. Podem acontecer juntas, mas normalmente elas ficam bem separadas. Deixa eu encostar aqui, porque eu estou em pé, mas o povo sentado está tudo encolhendo. Ó. Elas já cruzaram o braço, já dobraram a perna, já puxaram a saia. Então, é isso aqui que a gente vai começar a pensar, para a gente sentir, ó, o que que muda dentro quando eu não olho mais o papel que a pessoa experimenta temporariamente, mas quando eu olho, quem é esse espírito que convive comigo? O que eu sinto dele? O que que eu sei falar dele? Porque a gente convive. O que que eu sei? O que que eu já percebi? E por que que isso é muito importante? Porque para que eu perceba o outro, só é possível quando eu me percebi. Se eu não sei falar de mim, se eu não me reconheço, eu também não reconheço o outro. E é assim que a gente se distrai e fala: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. De repente, a pessoa está super mal, numa crise. E a gente fala: nossa, mas estava tudo tão bem, tudo tão certo. Ó, eu vi o comportamento, mas eu não senti essa pessoa. Então, dava a impressão que estava tudo bem. Tem uma música que eu acho que é do Barão Vermelho, que ele fala, ó, rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Quantas pessoas desesperadas convivem conosco, que brincam com tudo, fazem piada de tudo, inclusive de si mesmas, só para disfarçar o desespero. E a nossa concepção é assim, é uma pessoa super de boa, super tranquila. E ela está desesperada. Ela está no auge da dor. E eu convivo e falo assim, ó, nossa, muito tranquila. Ela é ótima.
Eu só estou falando assim, eu nem imagino quem é essa pessoa. Não tenho a menor ideia do que se passa. Nem sei o que ela enfrenta. Porque eu só sei contar dessa coisa superficial, dessas brincadeiras que ela faz, mais nada. Então, quando eu percebo isso, eu preciso parar e olhar para mim, para que eu possa perceber como é que eu lido com isso. Porque às vezes, como eu não lido com isso em mim, a gente entra na mesma brincadeira, sem graça, para o tempo passar e a gente fazer de conta que está tudo bem para todo mundo. E na verdade, estava tudo muito mal para todo mundo. Então, esse honrar pai e mãe, para que a gente possa viver longo tempo na terra que o vosso Deus nos dará, ele vai nesse lugar profundo que eu preciso entender qual é o movimento que acontece em mim no relacionamento, porque ele está falando assim, ó, se você entendesse honrar, você vai ficar nessa terra. Que terra? A terra de regeneração. Porque você entendeu como é que regenera sentimento. Como é que eu faço para pegar aquilo que não está de acordo com a lei e alinhar com a lei de Deus, para que eu possa viver esse longo tempo, esse novo tempo, onde os espíritos que ficarem na terra cumprirão a lei de Deus por vontade própria, porque entenderam que o único caminho de ser feliz é o que Jesus ensinou, não tem outro. Mas eu primeiro preciso perceber. Então, quando a gente estava tentando aqui fazer toda essa diferença, então o que a gente vai fazer agora, eu fui buscar nos textos da Joana como é que ela vai definindo honra. Então, ó, mais especificamente, entender o que é honrar. Ó. Honra é a coragem de eleger o melhor. E ver como é interessante. A Joana falou assim, ó, coragem. Por que eu preciso ter coragem para escolher o melhor? Não parecia ser assim, ó, escolher o melhor é o mais fácil, porque eu vou ficar com o melhor. E ela está falando assim, ó, coragem para escolher o melhor. Do que será que ela está falando? Que é isso que começa agora o movimento aqui dentro. Então, ó, o que é de fato o melhor para nós? Oi, gente, tudo bem com vocês? A pergunta é só isso mesmo. De fato, o que é o melhor para nós? De verdade, assim, ó. Se a gente tiver juízo, lógico. Seguir as leis de Deus. Ó, sem dúvida, o melhor para nós é seguir a lei de Deus. E por que ela está falando que precisa ter coragem para fazer isso? O que eu vou ter que lutar para cumprir a lei? Comigo. Então, imagina o seguinte, ó. Se alguém me ofender, o que eu, personalidade, tenho vontade de fazer? Revidar. Revidar é bom para mim? Não é bom para mim. Então tá. O que seria bom para mim se alguém me ofender? Perdoar. E por que ela está falando que precisa ter coragem para perdoar? O que eu vou ter que fazer aqui dentro que ela está falando? Precisa ter coragem para fazer isso. É difícil perdoar. Por que é difícil perdoar? Ó, o que vai acontecer aqui dentro? A coragem é porque eu tenho que diminuir a importância da minha personalidade. Quem sou eu diante da lei? Zero importante. Então, eu vou fazer o que eu devo,
não o que eu quero. E ela está falando coragem, porque para a gente conseguir escolher o melhor, é uma luta. E eu preciso ter muita coragem para encarar essa luta. Senão eu desisto e faço o que eu tenho vontade. Então, quando ela fala, ó, honra é a coragem de eleger o melhor. Então, eu entendi o que é a lei, eu entendi o que a lei recomenda, mas eu já estou ciente que eu não cumpro a lei. Mas para eu ter honra, eu preciso ter a coragem de escolher o melhor e cumprir a lei. Essa é a luta. Agora, pensa dentro de nós como isso vai acontecer. Porque imagina, ó, a pessoa ofendeu e eu vou perdoar, porque eu escolhi de livre e espontânea vontade fazer o melhor. Olha só. Então lembra quando a gente fala assim, ó, não tem jeito de desenvolver virtude distraído, por acaso. Deixa que o tempo resolve. Ó, o tempo vai passar, mas se eu não tomar a decisão de perdoar, o tempo passa e eu continuo sem perdoar. Para eu desenvolver, eu preciso falar assim, ó, eu quero e eu só consigo expandir virtude por querer. É sempre um movimento consciente. É sempre, ativamente. Então, ó, as virtudes do amor são forças ativas. Não tem virtude passiva, que acontece porque sim. É sempre por querer. Eu preciso querer e fazer acontecer. Depois ela continua, agora falando da honradez de Jesus. Ó. A sua honra levava-o ao prosseguimento, mesmo lutando contra todos os fatores hostis. Tua honra deve modelar-se na dele. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Então, todo mundo aqui já escutou que muitas vezes a gente fala assim, ó, a gente precisa ter construção no bem. Então, construção no bem não é assim, ó, eu vou ali, vou construir uma casinha e vou pôr gente para morar. Não é disso. Construir no bem é empreender de acordo com a lei, para que em mim eu construa energias que estejam alinhadas com a lei de Deus. Esse é o verdadeiro bem. E eu bem estando dentro de mim, se é na casinha, se é na minha casa, se é no meu trabalho, esse bem eu vou trabalhar em favor do próximo. Mas se eu não tenho esse bem em mim, eu posso fazer benevolência, ponto. Que é aquele comportamento no bem que dura aquele momento. Mas eu não tenho uma estrutura em mim que fica alinhada com a lei. Então, quando ela fala, ó, Jesus, em todas as situações, ele foi a pessoa honrada. Ele só seguiu a lei. E que nós precisamos olhar para a honradez dele, porque ele que é o nosso modelo. Então, diante de cada situação, eu preciso pensar, usar esse parâmetro, porque aí eu vou entender exatamente o que eu devo fazer. E aí eu preciso ter coragem para fazer. Então, ó, muitas vezes a gente olha para o parâmetro, a gente sabe o que tem que fazer e não tem coragem de fazer. Ah, mas aí eu vou lá ficar de bem da pessoa, reconciliar. Ela que me ofendeu. Mas aí eu vou. Ah, eu não vou, não. Ó, o outro é o outro. O que que falta em mim
para colocar este movimento em prática? Coragem. Coragem. Uma das coisas que a gente imagina que vai acontecer é que a gente vai sofrer se a gente perdoar o outro. Aí eu vou lá, tanto que a gente, ó como a gente é esquisito, quando a gente perdoa alguém, a gente fala assim, ó, ah, mas eu vou me rebaixar? Ô criatura, quem perdoa se eleva, não rebaixa. Rebaixado é quem ofende, que mostra que tem uma estatura moral menor. Só que a gente inverte a colocação e imagina assim, ó, eu cumprir a lei rebaixa. Só se for rebaixo o ego e me torna mais livre porque eu fico menos orgulhosa. Só se for essa lógica. Porque senão eu estou lendo a lei invertida. Então, seja a situação que for, o parâmetro é a honra de Jesus. E lembra que no outro capítulo a gente viu um monte de situação. Um negou, o outro traiu, o outro fez bullying, o outro provocou. Para todos, ele tinha uma resposta honrada, dentro da lei. Ele não revidava, ele não fazia brincadeirinha sarcástica, ele cumpria a lei. Isso não significa falar, Jesus era mal-humorado, ele ficava sério o tempo. Não, era uma figura amorosa e tratava cada um como ele sentia necessário, mas sempre dentro dessa honra. A estrutura psíquica de Jesus é um modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Mas qual foi a tarefa que ele veio exercer? Ensinar o amor. Para quem? Quem que era o semelhante dele? Nós. Então, olha só, a tarefa dele era ensinar para nós, humanidade, o caminho. Então, quando eu falo assim, ah, mas ele era Jesus, então, ele era mesmo. Por isso que é mestre, modelo e guia. Ele fez exatamente como tem que ser, para eu ter um parâmetro perfeito para olhar e me esforçando para chegar naquilo. Agora, vocês imaginam o seguinte, ó, eu tenho um professor que ele vai me dar aula de matemática, mas tudo ele vai ensinar pela metade. Assim eu fico em dúvida em todas as coisas e fico errando, fico tentando. Por quê? Porque ele ensinou só metade das coisas. Qual que é o sentido disso? Então, o parâmetro tem que ser perfeito para que eu fique segura na hora de comparar e falar, ó, isso aí é o que tem que ser. Eu estou conseguindo até aqui, mas eu não vou tirar o olho de lá, porque o meu objetivo é chegar ali, naquele modelo, porque é isso que eu tenho que conquistar. Depois a gente avaliando a sabedoria de um espírito puro, tem sentido ele oferecer uma coisa que a gente não tem condições de aprender? Eu vou ensinar isso só porque é difícil e eles não vão conseguir entender. Só para eles verem o tanto que eu sou bom no negócio. Eles vão ficar tudo maravilhado, mas não vão aprender porque são tudo lerdinho. Isso era um discurso arrogante. Não. Por que que ele ensinou? Porque ele falava, a hora que vocês tiver coragem e começar o esforço, vocês vão fazer. E quantas vezes ele falou assim, ó, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Brilhe a vossa luz, porque vós sois deuses. E ele afirmava toda vez. Ou seja, ó, eu faço porque eu já aprendi, eu já conquistei, eu já desenvolvi. E eu estou mostrando exatamente na prática, para vocês terem esse parâmetro, ter um modelo de segurança, e na dúvida, vocês vão olhar e falar assim, ó, é assim que eu tenho que fazer. E aí eu vou esforçando e eu vou chegar lá. Então,
É uma ilusão eu imaginar que ele ensinou uma coisa que eu não sou capaz. Eu sou capaz. O que que me falta para fazer daquele jeito? Coragem. Qual coragem? De diminuir o ego, o valor da minha personalidade e fazer exatamente como eu sei que ele ensinou. Essa é a luta do honrar. Oi. É quando eu tenho essa coragem aí, mesmo nas pequenas coisas, né, de eleger o melhor, e aí eu estou seguindo a lei, por que que nesse primeiro momento eu não me sinto bem? Porque assim, eu estou seguindo a lei, eu deveria falar, nossa, eu consegui, que bom. Na hora que acontece, eu me sinto diminuída, como se eu fosse bem pequenininha perante o outro que fez parte dessa situação. Eu acho que tem algumas coisas para a gente pensar. Quando eu tenho coragem para fazer uma coisa, não significa que eu não tenho mais o medo. É assim, ó, eu vou com medo mesmo. E eu vou conscientemente fazer aquilo que eu decidi, enfrentando aquele medo que eu sei que vai ser difícil, porque eu não tenho habilidade nisso. E como eu não tenho habilidade, por exemplo, em perdoar, a minha insegurança diante do perdão fica muito grande. E aí eu começo a pensar, ó, vou ficar diminuída, a pessoa vai achar que eu sou fraca, ela vai achar que ela pode me enganar, ela vai achar que eu não percebo. Aí eu começo a criar um monte de situações que ficam ligadas à minha inexperiência de fazer o bem. Então, eu vou precisar, ó, primeiro ter muita coragem e fazer a primeira experiência. Depois, eu começo a ver o resultado daquilo que vai me dando experiência, tranquilidade, porque agora eu tenho segurança. Eu vou repetir, até que um dia isso vai ser conquista, porque agora eu sei como faz. Então, toda vez que a gente começa um trabalho dentro de nós, é com muita insegurança mesmo. Porque em qualquer coisa que eu não tenha experiência, não tem como começar com tranquilidade. Então, quando a gente canta aquela música que diz assim, ó, que amor difícil é esse? Parece quase impossível. Não é uma frase que está ali por acaso, porque inicialmente eu vou ficar insegura. Vai ser difícil abrir mão do meu ponto de vista, da minha personalidade, para fazer o que eu devo fazer e não o que ela fala, né, de passado aqui, ó, que ela fala que a gente precisa romper as estruturas passadistas e acomodadas. Eu estou acostumada a não ceder, a não recuar, a falar que vai ser assim e pronto, a exigir do meu jeito. Mas quando eu preciso romper essa estrutura do passado, que já me acomodei nesse lugar, que eu me dei aí uma certa importância, que é falsa, eu vou ficar insegura. Porque eu vou ter a impressão que eu estou perdendo a minha importância. Uai, como assim eu não vou exigir dos outros agora? Eu vou deixar a pessoa, ainda vou respeitar o jeito dela? Parece esquisito. Então, aí vem de novo a coragem, porque essa é a grande luta. Ó. Por isso eu preciso olhar para uma estrutura perfeita funcionando e falar, ó, esse é o meu objetivo. É aí que eu vou chegar. Eu tenho que ir nesse lugar, senão eu fico confusa. Saber o que pretende da vida e como consegui-lo. Então, eu preciso ter clareza. Porque olha só,
Essa coragem exige muito de nós aqui dentro. Mas eu preciso ver, ó, o que eu pretendo da vida? Porque pode ser que o que eu penso da vida é uma coisa totalmente diferente. Eu quero fazer outra coisa, eu quero umas facilidades, eu não quero nada desse negócio difícil de ficar lutando. Então, eu vou ler e vou falar, então, é bonitinho o texto da Joana, né? Achei interessante, uma gracinha, ela é fofa, né? Acabou, não me diz respeito, eu não quero nada com essa conversa. Decisão pessoal. Eu que tenho de saber qual é o propósito da minha vida. Porque se o propósito é aproveitar a oportunidade da vida para evoluir, eu tenho que pensar, ó, como é que eu faço para seguir a lei de Deus. Eu penso, sinceramente, que isso é uma das coisas que mais tem chocado a gente atualmente. Porque antigamente a gente imaginava assim, ó, se eu vivo bem, não incomodo ninguém, não faço mal para ninguém, uai, tá tudo certo, eu sou uma pessoa boa. Então, esse conceito funcionou bem até umas 3 décadas atrás. De uns tempos para cá, ele não funciona mais. Porque a gente tem visto pessoas que são boas, que não fazem aquele mal escancarado para ninguém. Elas cumprem aquelas dever de todo dia e elas estão ficando muito angustiadas. Elas sofrem. E aí a gente começou a ver, ó, tem alguma coisa que não está dando certo. Por que será que uma pessoa que trabalha, que cuida, que ajuda aqui, que faz aquilo ali, ela fica assim? Então, se a gente for, por exemplo, lá no livro Céu e Inferno, tem um monte de relato de vidas comuns, espíritos medianos. Ah, então, eu fui uma mãe que cuidei de 2 filhos, cuidei da minha casa, vivi bem, e cheguei aqui muito mal. Então, quando ia ver, por que muito mal? Ó, porque o esforço para expandir o bem foi igual a zero. É como se eu vivesse um período sem conquista. Como a gente foi criado para o amor e para amar, ficar um tempo sem expandir vai trazendo dificuldade. Sabe quando a gente passa um tempo sem desafio intelectual, que a gente começa assim, ó, estou incomodando, que parece que eu estou emburrecendo? Nossa, parece que a minha cabeça... Por quê? Porque eu estou sem estímulo, parece que a coisa não funciona, fico... Nossa, gente, não quero, eu quero mudar, eu preciso fazer outra coisa. E aí a gente começa a buscar um curso, uma outra atividade, porque ali está muito parado e aquilo vai me fazendo mal. Ó, isso acontece intelectualmente falando, isso acontece fisicamente. O que acontece com uma pessoa que fica muito parada, sem nenhum tipo de atividade? Cada dia ela fica mais indisposta, cada dia ela fica mais cansada, ela vai vendo que a coisa só vai piorando. E isso acontece com a gente nesse campo espiritual. Eu não dou conta de ficar sem crescer em direção ao amor. Então, eu posso acordar todo dia, limpar a casa, fazer a comida, lavar a roupa, ajeitar. De quebra ainda vem, escuta o evangelho, toma um passo, ajuda ali. Ó, em que isso estimulou meu crescimento? Nada, eu fiz tudo que eu sei fazer. Tudo que não me exige. Por um tempo, isso vai dar certo. Mas vai chegar uma hora. Tá faltando uma coisa, tá faltando uma coisa. O que que tá faltando? Eu defini melhor o propósito da vida. Teoricamente, bem basiquinho, qual que é o propósito mesmo da gente reencarnar? Evoluir. Igual as crianças falam, evoluir. O que é evoluir? Então, ó, eu preciso especificar na minha vida o que é evoluir.
Porque se eu não especificar, eu fico distraída. E às vezes o instrumento de evolução dorme até na mesma cama que você. E você não vai usar, vai ficar ali quieto. Tem, num dos livros do Richard Simonetti, são livros que têm umas histórias bem basiquinhas, que ele conta de uma pessoa que teve um casamento de 40 anos. Aí o marido dela teve um mal súbito, morreu, e ela fez assim, ó. Ah, faltou falar que alívio. Acabou. E aí, à noite, ela sonha que o anjo da guarda fala assim para ela: Pois é, minha querida, né? Nós vamos começar o trabalho. Ela falou: Não, mas eu dei conta, aguentei 40 anos. Ela falou: Irmã, não era aguentar 40 anos, era para amar 40 anos. E amar é uma coisa, aguentar é outra. Nós vamos começar a tarefa de novo. E aí ela ficou bem decepcionada com a história. Então, olha só, às vezes eu posso ser essa pessoa distraída. Lavo, passo, cozinho, cuido, ajeito. Tem umas que são tão dedicadas, acho que as cuecas ficam ruins, vai comprar, não precisa nem pedir. São dedicadas. Então, ó, mas isso me estimula a expandir qual amor? Nenhum. Eu faço o que eu sei fazer. Até gosto de ir na loja, aí eu bato papinho com as moças, vejo o que está usando, fica tudo certo. Mas o que é ser honrada? É escolher o mais difícil. É lidar com valores do bem. E às vezes de comportamento, eu estou fazendo tudo certo. Mas quando eu olho o sentimento, eu percebo que eu não estou mudando. Como Deus é bom, justo e misericordioso, ele sabia que a gente ia fazer uma confusão. Quando eu não estou expandindo no bem, o desconforto começa a aparecer. E aí eu preciso olhar e pensar: o que eu tenho como propósito nesta vida? Eu, espírito. Porque aí eu vou entender, ó, o que é que precisa expandir. E aí a gente precisa lembrar, de verdade, gente, lá no Livro dos Espíritos, ó, se eu decidir nessa vida não fazer nada, passar essa vida inteira trabalhando, passeando, o que vai acontecer? Nada. Você pode fazer. Você vai ser respeitado. Você gasta o tempo como você quiser. Você só precisa saber administrar a consequência do que você escolhe fazer. Só isso. Mas ninguém vai me obrigar a ter um propósito nobre na vida. Então, eu posso definir 1000 coisas lá, chegar aqui e falar: não vou fazer. Não vou fazer. E eu não faço. E pronto. Oi. A vida vai passando para todo mundo. Essa pessoa está desviando, então. Então, ó, os estímulos vêm e eu aceito ou não. Porque é uma decisão minha. E como a lei de Deus respeita, nós vamos ser respeitados nas nossas decisões. Seu amigo espiritual pode até tentar te estimular daqui, estimular dali, mas eu decidi, ele respeita. Porque senão é como se fosse assim, ó, eu não tenho direito de fazer o que eu decido, eu sou obrigada a fazer o que eles querem. Então, muitas vezes a gente traz algumas limitações em nosso benefício, porque a gente solicita essa limitação para a gente distrair menos, para não ficar tão perdida. Eu tenho algumas coisas aqui para me segurar um pouco, mas eles não vão interferir. Por isso, entender, ó, qual é o propósito da minha vida é uma questão muito pessoal. Eu que tenho que decidir. Senão, eu não vou fazer essa decisão
e eu vou tocar a vida distraída. Porque olha só, tem um outro livro da Joana, eles trazem até um relato que nem é uma pesquisa que é nada espírita, é uma pesquisa comum aí da ciência, que ela fala assim, ó, a maior parte da população da Terra não é de consciência desperta para valores. Eles ainda vivem coisas que são mais ligadas no automatismo. E aí ele fala assim, ó, quantas pessoas a gente conhece que nasce, cresce, estuda, tem uma profissão. Aí, ó, trabalha, dorme, trabalha, dorme, trabalha, dorme, trabalha, dorme, junta dinheiro para fazer churrasco no final de semana, para começar a trabalhar, dormir, trabalhar. Ou seja, ó, o que é o propósito de vida? Atender esses automatismos que são muito básicos e muito repetitivos. Então, é muito comum a gente achar muitas pessoas que não têm nenhum propósito ainda ligado a expandir sentimento. Quantas pessoas a gente conhece que junta dinheiro o ano inteiro só para viajar no final do ano? Ó, eu trabalho, como, durmo, trabalho, como, durmo e reproduz, trabalho. Vocês estão vendo que eu estou falando tudo coisa que é do instinto? Ó, trabalha, come, dorme, reproduz. Trabalha, come, dorme, reproduz. Né? Faz churrasquinho no final de semana. E junta dinheirinho, por quê? Porque no final do ano a gente vai tudo passear. Ah. E qual é o propósito nobre? Ah, eu quero viajar. Aham, mas, ó, essa é a única preocupação da vida. Se não me engano, ele coloca esse volume como 70% da humanidade. Aí ele fala assim, ó, aí começa a aparecer 10% que participa de um movimento que vai fazer benefício para alguma entidade. Aí então ele vai falando assim, ó, quem tem como propósito viver a lei de amor? 1%. Que são aqueles que a gente bate o olho e fala assim, essa pessoa é muito diferente de nós. Ela raciocina diferente, ela pensa no coletivo o tempo todo. Tudo que ela faz é pensando no bem-estar do próximo e da coletividade. 1%. Para a gente entender que quando ela está falando de propósito, ela não está falando de uma coisa, é algo desafiador. Por quê? Porque para romper com essa coisa antiga, eu vou precisar ter muita coragem. E limitar personalidade e viver a lei. Esse é o grande desafio. E aí, então, ó, o evangelho volta. Sobretudo, para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ó, se a gente pegar a imagem, ela é chocante. Eu acho ela bem chocante. Então, apaga um pouquinho a imagem e pensa o seguinte: se a relação for essa, qual é o movimento de amor que acontece dentro de mim? Porque quando eles usam figuras chocantes, é só para a gente tomar o susto mesmo. E aí a gente pode falar, mas hoje isso não acontece mais. Eu acho que piorou, de verdade. É que agora não é no cômodo de casa, é num trem que chama casa de repouso. Vai ficar um pouquinho pior. E não é esse o ponto.
Porque às vezes a gente precisa de pessoas para um apoio na questão física. Por quê? Porque eu não tenho força. Porque eu não consigo fazer aquilo que está precisando. Não é esse o ponto. Por isso que eu falei, a imagem é só para chocar sentimento. O que eu preciso entender é que raciocínio ele está apresentando aqui, que está acontecendo na minha relação com essa pessoa, e que sentimento está em expansão dentro de mim nessa hora. Porque a pergunta é sempre para o sentimento. Porque senão, parece assim, nossa, então quando meu pai ficar doente, eu não posso nem deixar lá no hospital. Não, não tem nada a ver com isso. Não é o quanto, mas é, ó, que movimento me fez tomar essa decisão? E só eu posso responder. Gente, e é responder para mim. Porque senão eu vou ficar assim, ó. Por que que eu ainda tenho angústia? Por que que eu passo mal? Porque, então, eu não sei. Mas por que que eu não sei? Porque eu não sei como eu penso na hora desse tipo de relacionamento. E se eu não sei o que eu penso, eu não entendo o que eu sinto. E lembra que eu falei, ó, se eu não sei o que eu penso, eu não entendo o que eu sinto, e eu fico com a apresentação mais superficial, que é a sensação. Eu tenho um vazio no peito, que está casado com qual pensamento e qual sentimento? Eu não sei falar. Ó, eu estou aqui na superfície, a sensação física. Isso obrigatoriamente está ligado com sentimento e com pensamento. Qual? Eu preciso saber falar para mim. Qual é o pensamento que faz esse campo chamado sentimento acontecer e que me dá essa sensação que me incomoda? Porque se eu não souber responder isso, eu vou ficar sofrendo disso e não vou achar a solução, porque eu não sei o que eu tenho que corrigir para arrumar. Então eu fico na sensação muito tempo. Então, para isso, ó, desconforto no peito, que às vezes a gente põe nome de angústia, superfície. Ansiedade, superfície. Irritação, superfície. Raiva, superfície. Porque não tem assim, ó, tô com raiva porque sim, não, tô com raiva porque. Ó, que doeu aqui dentro que eu fiz essa reação? Foi a partir do quê? E o que eu pensei sobre isso que gerou esse campo que aí me fez ficar nesse lugar? Então, se eu não for fazendo esse caminho toda hora, eu só sei contar o resultado, mas eu não sei contar o que dá o start nesse movimento. E é isso que eu vou ter que aprender de mim. Esse é o que dá mais trabalho hoje para a gente fazer. Porque o que a gente já acostumou fazer? Não estou pensando em nada, não senti nada, não fiz nada. Eu acordei com essa angústia. Então, mas o espírito não para de pensar. O corpo que dorme, o espírito não dorme. Eu continuei pensando. Em que você pensou? Porque esse campo gerado é que te deu essa sensação que você já acordou com ela tão definida. Mas o quê? Então, se eu não começo a me ligar, eu não sei responder. Eu fico só na minha dor, tentando coisas para me tirar desse lugar, mas eu não sei o que me joga nele. Então, ó, é dessa profundidade que o honrar pai e mãe vai tratar. Tudo bem? Não, entendi, tá ótimo, não tem problema. Nem para mim. Podemos encerrar? Eu por hoje, né? Chega. Então, nós